O que é batalha espiritual ou o que é guerra espiritual? Hoje nós vamos falar sobre isso. O que é guerra espiritual ou batalha espiritual. Nós precisamos saber, ter a consciência de que vivemos em uma guerra espiritual. Nós vivemos em uma batalha espiritual. Quer queiramos ou não, quer tenhamos consciência dessa verdade ou não, nós estamos no meio de uma guerra espiritual, no meio de uma batalha espiritual. E como base, como um texto base, eu quero ler, falar aquilo que o apóstolo Pedro ele nos instrui sobre a batalha espiritual, sobre guerra espiritual. Pois, em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Pedro ele diz: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor procurando alguém que possa tragar. Portanto, a primeira verdade de que nós devemos ter consciência sobre batalha espiritual, sobre guerra espiritual, é de que o diabo, Satanás, ele é real, ele existe. Assim como Deus é real, assim como Deus existe, Satanás, o diabo, também existe e é real. E o apóstolo Pedro, ele nos instrui, a Bíblia nos instrui a sermos sóbrios e vigilantes no que diz respeito a Satanás, no que diz respeito ao diabo, no que diz respeito à batalha espiritual, à guerra espiritual. Por quê? Porque o diabo, ele é o nosso adversário, ele é o adversário do povo de Deus, ele é o adversário da humanidade, da raça humana. E para que nós possamos estar vigilantes, para que nós possamos estar sóbrios, é preciso ter consciência dessa verdade, de que a batalha espiritual existe, a guerra espiritual existe e que o diabo ele é real. E o apóstolo Pedro ele usa a figura de um leão para se referir a Satanás, para se referir ao diabo. Ele diz, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8, ele diz: porque o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como leão. Não que o diabo seja um leão, mas ele toma, o apóstolo Pedro toma a figura do leão, quando ele está rugindo, querendo tragar a sua presa, querendo pegar a sua presa. E o diabo ele anda ao derredor do povo de Deus, rugindo como leão, tentando destruir o povo de Deus, tentando destruir a igreja de Deus, tentando realmente fazer com que o cristão não cresça espiritualmente, fazendo com que a igreja não se desenvolva, o cristão não se desenvolva. E o apóstolo Paulo, ele diz que, o apóstolo Pedro diz que nós devemos ser sóbrios e vigilantes. Portanto, eu convido a você, a partir de hoje, a ser sóbrio, a ser vigilante no que diz respeito à guerra espiritual, à batalha espiritual. Não viva uma vida cristã a lavonter de qualquer maneira, como se o diabo não fosse real, como Satanás não fosse real. Creia em guerra espiritual, em batalha espiritual e saiba, esteja consciente de que o diabo, ele é o seu adversário, é o meu adversário, é o adversário do povo de Deus. E ele anda ao nosso derredor. Por quê? Porque ao nosso redor estão os anjos de Deus. Salmo de número 34, versículo 7,
o salmista ele diz que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os livra de todo mal. Ao nosso redor estão os anjos do Senhor, nos livrando, nos protegendo de todo mal. Entretanto, ao nosso derredor está Satanás, o diabo, rugindo como um leão, esperando um momento oportuno, esperando o momento certo para nos atacar. Mas no nome de Jesus, ele não vai ter esse momento certo, ele não vai ter essa oportunidade. Por quê? Porque nós estamos agora recebendo luz, consciência sobre batalha espiritual, sobre guerra espiritual. Outro ponto que nós devemos estar ciente sobre batalha espiritual, sobre guerra espiritual, é a instrução que o apóstolo Paulo ele nos dá na carta de Efésios. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, o apóstolo Paulo ele diz: "Num demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder." No versículo 11 ele diz: "Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo." Olha que instrução, olha que direcionamento o apóstolo Paulo agora ele nos dá no que diz respeito à guerra espiritual, no que diz respeito à batalha espiritual. Efésios capítulo 6, versículo 10 e 11. "Num demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder." Versículo 10 de Efésios capítulo 6. O versículo 11 ele diz: "Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, de Satanás." Por que nós devemos nos fortalecer em Deus, na força do poder de Deus? E por que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus? Porque há uma batalha espiritual, porque há uma guerra espiritual. E para que também possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O versículo 11 de Efésios capítulo 6, de Efésios capítulo 6 diz, o apóstolo Paulo dizendo: "Para que possais revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo." O diabo, ele age de forma astuta. O diabo, ele age de forma ardilosa. O diabo, ele tem os seus ardis, ele tem os seus desígnios, ele tem os seus planos, ele tem a sua estratagema, os seus planos para poder colocar em ação e fazer com que o cristão não cresça espiritualmente, para que a igreja não cresça, não tenha um crescimento espiritual de forma eficaz. O diabo, ele quer ver o mal do povo de Deus. O diabo quer ver o nosso mal. O diabo quer ver o mal do nosso ente querido. Portanto, nós devemos ter sim e acreditar em guerra espiritual, em batalha espiritual. Hoje nós iremos falar apenas sobre essas verdades. Convido você a assistir os próximos vídeos sobre esse tema, a batalha espiritual, sobre guerra espiritual.